Eu sempre achei que jogos são a forma de arte mais eficaz quando se trata de transmitir um sentimento a alguém e principalmente de causar imersão. Quem nunca pulou de alegria e emoção ao passar daquele boss ridiculamente difícil no final do jogo que você nunca imaginou que chegaria a ficar tanto tempo preso? Ou aquele sentimento absurdamente gostoso de sentir que o seu personagem está muito forte, graças às dezenas de horas de esforço moldando ele do jeitinho que você queria? Tem também aquela sensação que só quem passou sabe, de entrar pela primeira vez em Blighttown e ver aquele lugar asqueroso e deplorável e saber que, sem sombra de dúvida, as próximas horas aqui vão ser um inferno. Ou até mesmo aquela sensação de entender ou presenciar algo totalmente novo, que você não fazia ideia que tinha nesse jogo e que muda completamente tudo que você sabia sobre ele até agora. Mas principalmente aquela hora. Aquela hora que você tá ligado. Aquela hora que o jogo te pega, ele sacode teu coração, dá 2 socos na boca do teu estômago e quando você menos percebe, tá caindo uma ou talvez dezenas de lágrimas no seu rosto. Aqueles momentos que você nunca vai esquecer e com certeza vai querer que todo mundo jogue para ter a mesma experiência que você teve e sentir a mesma coisa que você sentiu. São esses sentimentos únicos que eu sinto desde criança e que fizeram meus olhos brilhar tantas e tantas vezes, que foram responsáveis por me fazer ter certeza que era isso que eu queria fazer. Eu queria que as pessoas sentissem as mesmas coisas que eu senti, vivessem as mesmas coisas que eu vivi, mas com uma única condição. Essas experiências seriam feitas pelas minhas mãos. Ou melhor, pelas nossas. Afinal de contas, eu não ia conseguir fazer isso tudo sozinho. E é aqui que a nossa jornada começa. Primeiro de tudo, eu precisava saber como fazer um jogo, até porque ninguém já nasce sabendo disso. E depois de muito tempo pesquisando, eu encontrei um curso que parecia ser promissor. Noni Class, curso de desenvolvimento de jogos digitais. Nele tinha tudo que eu estava procurando. Era um curso que começava do zero até uma parte avançada para quem não sabia absolutamente nada de código ou desenvolvimento. Era um curso que trabalhava com Game Maker como ferramenta principal e que se especializava em jogos 2D, que eu sempre fui apaixonado. Mas, principalmente, comparado com o mercado, ele era, e acho que ainda é, de longe, o curso mais em conta desse nicho que eu conheço. Então é isso. Eu decidi, comprei o curso e comecei a devorar ele. E olha, foi tiro e queda. Depois de cerca de 2 meses, mais ou menos, estudando, eu já sabia muito mais do que eu achei. E conseguia criar sozinho as coisas que eu nem sonhava que eu ia conseguir. Sem falar que a comunidade do curso sempre foi muito prestativa e muito amigável. Inclusive o próprio professor do curso, o Noni. Anota isso que essa galera vai ser importante daqui a pouco. Passado cerca de uns 3 meses mais ou menos, foi anunciado para a galera do curso uma Game Jam, que para quem não sabe é uma competição onde todos os desenvolvedores de jogos podem participar e com um tema surpresa eles têm que fazer um jogo do começo ao fim dentro de uma quantidade limitada de tempo. E eu, que sou absurdamente competitivo, fiquei muito animado. Eu já conhecia as Game Jams e eu tinha muita vontade de participar de uma delas. Mesmo sabendo que eu nunca chegaria nem perto do top 20, afinal de contas, há 3 meses atrás eu nem sabia como criar uma bolinha na tela. Mas mesmo assim, lá vou eu. A Jam durou um período de cerca de 48 horas, onde dessas 48 horas eu dormi ou saí da frente do computador por, sei lá, umas 5 horas no máximo. Acabou que essa Jam não tinha um tema muito específico. E só que só era permitido usar engines que você nunca tinha usado para publicar um jogo. Mas como eu nunca tinha publicado nenhum jogo, eu fui com Game Maker mesmo, que era o que eu sabia fazer. E esse aqui foi o jogo que eu criei. O Colorful é um jogo onde um pintor ele procurava por tintas mágicas para recuperar os sentimentos que ele havia perdido e poder pintar novos sentimentos para ele. Nesse jogo você tinha que pegar bolas de tinta na ordem certa para abrir as portas e poder chegar ao final do jogo. Era um jogo de puzzle com uma proposta bem simples e bem fácil de entender. E no final das contas, acabou que muita gente curtiu o jogo e se divertiu à beça. Aquilo meio que fez eu abrir os olhos um pouco e me fez acreditar que eu realmente podia alcançar o que eu tanto sonhava. E a confirmação disso veio alguns dias depois com o resultado da Jam. Pra quem não esperava nada que nem eu, um quarto ou quinto lugar, eu não me lembro agora, me surpreendeu e muito. Foi triste não ter entrado no pódio, mas acontece.
Depois disso, alguns meses se passaram e a galera do curso anunciou que ia ter um encontro pessoalmente no centro de São Paulo, onde iam acontecer algumas palestras ou aulas, dicas sobre todas as partes de criações de jogos. Aí eu pensei, por que não? Era basicamente 2 coelhos numa cajadada só. Eu ia aprender um monte e ainda ia conhecer bastante gente desse meio que com certeza ia agregar muito pra mim, tanto em conhecimento quanto em conexões que eu ia poder criar ali. Cara, o evento foi muito bom. Eu aprendi tanto nesse evento que eu nem consigo descrever. Fora que eu conheci muita gente e criei muitas conexões. Tipo o próprio Noni, o professor do curso, que é com certeza uma das pessoas com o coração mais puro que eu já conheci na vida. Tem também o Alves, que pra mim é um professor quase igual ao Noni, porque a quantidade absurda de conhecimento que esse cara tem é brincadeira. Eu também conheci o Gu Select, do canal Botão Select, que faz ótimos vídeos. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ele com certeza foi um dos que me inspirou a entrar nesse mundo e provavelmente ele nem sabe disso. E também eu conheci o Gagonf e o Hugo, que são, de longe, uma das minhas pessoas preferidas da vida. Eles são absurdamente talentosos e a gente criou uma amizade incrível depois disso. Inclusive o jogo deles está para sair e tá fenomenal, tá? Correção aqui, guys. O jogo deles já saiu faz um tempo, esse vídeo aqui foi gravado um pouquinho antes. Aconteceu uns imprevistos aí que a gente não conseguiu lançar, mas o jogo deles já saiu, o jogo dele tá incrível. Não percam por esperar, já corre lá, vou deixar aqui tudo na descrição. Dá uma forcinha lá que eu sei que vocês conseguem. É muito importante, o jogo deles tá incrível, fechou? Tamo junto, volta aí pro vídeo. É o Archeogem, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Corre lá e coloca o jogo deles na sua lista de desejo, porque ajuda demais, vocês não têm nem ideia. Fora outras pessoas que eu conheci que agregaram em muito na minha vida também depois disso. Alguns meses se passaram, e mais um desses encontros foi marcado, e com certeza eu fui. E ele foi ainda melhor que o primeiro. Eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa que vocês não têm noção. Além de rever a galera, que fazia um tempo que eu não via, dar alguns rolês com eles, foi tipo incrível. E além disso, eu conheci o Renato. O Renato é um dev que é simplesmente absurdo também, e que por causa de um simples wallpaper do Artorias no computador dele, a gente criou uma amizade meio improvável que vocês vão ver pra onde levou. Depois disso, eu participei de mais uma Game Jam, só que dessa vez eu fui com uma equipe. E eu participei com o Bia na parte musical, que fez um ótimo trabalho absurdamente incrível, e com o Demi na parte visual, que fez um ótimo trabalho também, mas que se confundiu um pouquinho nas regras da Jam e acabou que sem querer, no final da Jam, desclassificou a gente. Mas acontece, bola pra frente, vamos que vamos. Bom, aqui a coisa começa a ficar interessante. Alguns meses atrás eu fui participar de mais uma Game Jam. Dessa vez, eu ainda mantinha contato com o Bia, então a parte musical já estava garantida pro projeto, mas eu ainda precisava de alguém para fazer a parte visual. Mas lembra do Renato que eu conheci no encontro de São Paulo? Então, a gente ainda conversava direto sobre alguns jogos que a gente curtia e acontece que ele também queria participar da Jam. Eu fiquei meio receoso de chamar o cara, né, porque ele é simplesmente absurdo e geralmente trabalhava sozinho, mas eu pensei, bom, por que não? E é isso, ele simplesmente aceitou de cara e lá fomos nós como equipe pra Jam. Eu, ele e o Bia. A Jam começou, tinha o tema de quebrando as regras, e a gente tinha 9 dias. A gente fez um trabalho simplesmente incrível, sério, eu fiquei tipo muito orgulhoso. Mas a parte final do projeto ficou muito conturbada e acabou que o nosso escopo ficou um pouquinho maior do que deveria, e por causa disso ficou faltando algumas coisinhas de explicação no jogo que foram cruciais para deixar a gente no topo. Mas de quase 90 jogos, mais ou menos, a gente tinha garantido pelo menos entrar ali no top 10. Mas o mais importante nisso tudo foi como a gente trabalhou nesse projeto e quão bem a gente se deu nisso tudo. Foi, tipo, impressionante. Nem eu tava esperando que fosse tão bom assim. E isso tudo me fez repensar e lembrar de qual que era o meu objetivo nisso tudo desde o começo. Que era simplesmente criar jogos e que provavelmente eu já tava pronto pra isso. Chegar ao momento em que as pessoas poderiam jogar os meus jogos. Óbvio, eu ainda tenho dezenas de toneladas de coisa pra aprender. Mas o ensinamento mais importante do Noni e do Alves nesse tempo todo pra mim é uma simples frase: apenas começa. Se a gente quiser ter tudo perfeito ou esperar para ser o melhor dev do mundo para começar a fazer um jogo de verdade, ele nunca vai sair. Então eu me decidi.
Eu cheguei pro Bia, eu cheguei pro Renato e eu fiz uma proposta pros dois. Da gente junto, começar uma equipe de criação de jogos e ainda naquele mês começar a desenvolver nosso primeiro jogo. E depois de algumas condições e termos serem acertados entre a gente, para ambos os lados, a equipe finalmente tinha sido montada. Eu nem tava acreditando que eles realmente tinham aceitado. Era tudo meio surreal para mim. Mas enfim, nós decidimos o jogo que a gente ia fazer, que era um antigo projeto do Renato, que era o sonho dele de terminar, e em alguns dias a gente começou a trabalhar nele com tudo. A gente tá há poucos meses trabalhando nesse projeto e estamos indo muito bem mesmo. Apesar do escopo ter aumentado num nível que a gente não esperava, mas isso é detalhe, a gente se vira com isso depois. Bom, o nome do jogo é Onikkura, um jogo de boss rush que nem Titan Souls ou Cuphead, com um visual mais puxado para o estilo de Celeste e boss fights no estilo de Hollow Knight. Nele a gente vai seguir a história do Tensai, que é o último espadachim do Japão, que está em busca de matar e selar todos os Onis vivos que estão à solta pelo Japão, causando morte e destruição para todo lado. E assim ele consegue libertar a vila e todo o Japão desse medo e dessa guerra interminável contra os Onis. Bom, essa é a história de como nossa equipe se conheceu, de como ela começou e do início do nosso jogo. A gente ainda não tem nenhuma data, nenhuma previsão já estipulada, mas o nosso jogo já está com uma página na Steam e ajudaria demais se vocês pudessem colocar ele na lista de desejos de vocês, sério, essa é basicamente a coisa mais importante e que mais ajuda um jogo a realmente ir bem, de verdade. Eu vou deixar o link aqui no topo da descrição para vocês. A gente vai trabalhar duro nesse jogo até que ele lance, pode acreditar. E a gente vai com certeza cumprir o que eu queria desde o começo. E a gente vai fazer vocês sentirem aquela sensação incrível com o nosso jogo. Bom, esse foi um pouquinho da nossa história e em breve tem mais. Sobre a gente, sobre o estúdio, sobre o jogo e sobre o mundo de desenvolvimento de jogos no geral. Já segue a gente nas redes sociais que estão todas aqui na descrição, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos regulares que a gente vai postar, tanto aqui quanto nas redes sociais. Deixa também sua wishlist lá no nosso jogo, na página da Steam, que vai ajudar imensamente. E vamos que vamos, porque esse é só o começo do Too Dark Studios.